salve cães de Kitai, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, tenho certeza que você gosta de espada e feitiçaria, tanto que você não estaria aqui nos maiores canais de Conan, espada e feitiçaria do Brasil, certo? Então, hoje eu, Robilan, vim falar para vocês o que para mim é um dos maiores e mais importantes livros de espada e feitiçaria já publicado aqui no Brasil. Exatamente. É mais um livro do Conan? Não, Conan já tem, ainda bem, já tem, né, várias publicações. Mas eu vou falar de um livro um pouco mais desconhecido, que foi organizado pelo cara que eu particularmente sou muito fã, o César Alcázar, tá? Que já apareceu nesse canal algumas vezes. Inclusive, em breve vai ganhar um Bárbaros do Brasil. Amados, hoje eu vim falar de Crônicas de Espada e Magia, a verdadeira Bíblia da espada e feitiçaria no Brasil. Ficou curioso? Então, roda a vinheta! Bem, para começar é o seguinte, esse livraço aqui, tá, que eu já falei, foi organizado pelo César Alcázar, o mesmo escritor desse outro livro aqui, ó. O Cão Negro de Clontarf, esse livraço aqui que vai ser um dos próximos vídeos do canal, tá? Vai ganhar um Bárbaros do Brasil exclusivo só para ele, falando desse livro e também dos quadrinhos, tá? Seguinte, do que se trata Crônicas de Espada e Magia? Que foi um livro, pessoal, publicado em 2013 em uma, como pode dizer, uma junção da editora Argonautas com a editora Arte e Letra, tá? Eu não tenho certeza se essas editoras ainda continuam com publicações, mas as coisas que eu tive dela, que eu tenho dela, que foram publicadas, particularmente eu gostei muito, tá? Realmente são materiais muito bacanas. Crônicas de Espada e Magia simplesmente reúne as principais histórias do começo da espada e feitiçaria, tá? E também histórias de escritores e escritoras brasileiros que são, assim, muito, muito, muito bons, tá? Para começar, olha essa capa aqui, magnífica, tá? Eu vou deixar a arte da capa passando na sua tela aí, passando, olha que coisa linda, né? Magnífica, né? Realmente essa arte é linda demais, é belíssima, tá, gente? Então, olha só, além dessa capa magnífica, né? O livro muito bem diagramado, o livro realmente muito interessante, muito bom. Ele tem uma introdução do próprio César Alcázar, tá? Que inclusive fala tanto dessas histórias que estão aqui, e ele também trata da primeira história de espada e feitiçaria do Brasil. Sabe qual é a primeira história de espada e feitiçaria do Brasil? Então, ó, olha esse vídeo aqui, que é o Conto Maquiné. A primeira história de espada e feitiçaria do Brasil, que foi escrita pelo João Guimarães Rosa. Foi o nosso primeiro Bárbaros do Brasil. Tá? Então vamos lá. Crônicas de Espada e Magia. Eu vou só falar alguns nomes aqui, pra vocês verem a importância desse livro, tá? Temos, claro, Robert Irving Howard, Carlos Orsi, Michael Moorcock, Tiago Tizotti, Fritz Leiber, Max Malman, Carl Edgar Wagner, tá? Ana Cristina Rodrigues, George R. R. Martin, Roberto de Souza Caso e Saladin Ahmed. Basicamente, pessoal, esse livro ele vai reunir as principais histórias de espada e feitiçaria lá do começo do século XX, começando lá principalmente pelo Howard, passando, por exemplo, pelo Michael Moorcock, na primeira história do Elric de Melniboné, que é a Cidade do Sonhar, está nesse livro aqui, passando pelo Fritz Leiber, que foi o cara que realmente deu o nome da espada e feitiçaria, tá? Chegando em George Martin, no Carl Edgar Wagner, que é um dos principais também autores de espada e feitiçaria do Brasil, e nomes, sim, consagradíssimos da literatura brasileira, por exemplo, o Carlos Orsi, a Ana, que é uma das grandes escritoras do Brasil também, do Fantástico, Roberto de Souza Caos, que também acredito que dispensa apresentações. Então, pessoal, basicamente esse livro, além de contar com essas histórias brasileiras que são muito ricas, magníficas mesmo, ele vai estabelecer uma certa cronologia para as histórias de espada e feitiçaria, principalmente lá no século XX, tá? Então, assim, é um livro, eu falo que é a Bíblia da espada e feitiçaria no Brasil, porque de fato é. Ele conta, assim, não apenas na introdução em si, mas ele vai, a partir de como o Alcázar
disponibilizou esse sumário, né, de como ele organizou esses contos, ele de fato mostra a evolução da espada e feitiçaria, tá? Então olha só, o livro tem aproximadamente 350 páginas, mais ou menos, 340 e poucas páginas, tá? Muito bem diagramado, vocês podem ver que é um livro página amarelada, bonitão, tá? Capa tem uma lombada bacana, ó, com o símbolo das duas editoras. Pode ver aqui a quarta capa complementa a arte. O negócio realmente assim é incrível, tá? Incrível nessa parte gráfica. Bem, eu vou falar das histórias que eu particularmente mais gostei, tá? Se eu for falar de todas aqui, eu acho que eu vou acabar me dispersando um pouco, então eu prefiro falar das principais. Então vamos começar pelo Vale do Verme Branco, do Robert Irving Howard, tá? Essa história que eu acredito que se passa na Era Iboriana em si, não é uma história do Conan, tá? Mas tem todos aqueles elementos, por exemplo, tem os Pictos, tem o horror cósmico, né, que é esse verme branco, tem um guerreiro bárbaro que aparentemente é de alguma, sei lá, não sei se é exatamente da Ciméria em si, mas esse conto, pessoal, ele tá disponível lá no nosso blog, tá? Uma tradução do nosso camarada Marcelo, tá lá free, de graça, completamente 0800 para vocês conferirem. E assim, é uma história muito bacana, uma história muito boa, tem um final bacana, também tem um final tem uma reviravolta legal. E assim, é uma história do Howard, ou seja, tem violência, é uma história, tem uma agressividade muito boa, e tem, claro, o nosso querido horror cósmico presente, tá? Então essa história em si, se você quiser conferir, dá para conferir lá no nosso blog, tá? Que eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Outra história que me chamou a atenção, que já é a segunda, é o Sinal da Forca, do Carlos Orsi. Cara, essa história, ela me deixa um pouco triste de falar dela, porque até onde eu sei ela não teve continuação. O que é uma coisa realmente triste, porque a história é muito boa. O Carlos Orsi, gente, é é outro grande escritor de fantasia do Brasil, também merece um Bárbaros do Brasil, com certeza absoluta, tá? O cara é muito, muito bom. E assim, uma coisinha básica, tá? É um herói imortal que ele se vê diante ali de um conflito com bárbaros loiros. Uma coisa legal dessa história é que, assim, como o nosso mundo sabe, infelizmente, né, que tem essa repressão pela cultura negra, né? Aqui o protagonista é negro, tá? E enfrenta bárbaros loiros. Olha que legal. Então há uma certa um certo contraponto ao que geralmente as histórias de espada e feitiçaria, principalmente lá do Howard, do começo do século XX, tinham, tá? Que era algumas histórias, por exemplo, acho que eu estava pegando o Vale das Mulheres Perdidas do Howard, tem essa polêmica racial. Aqui já inverte, o que realmente faz do conto muito, muito interessante. Então coloca essa forca, né, esse sinal da forca, é como se fosse a cruz católica, então tem essa questão religiosa também. Conto assim, muito, muito bom, mas infelizmente eu acho um pouco triste essa história, porque até onde eu sei não teve continuação. História realmente muito boa dessa, deveria ter continuação. Caso tenha continuação e eu não vi, por favor, deixe nos comentários aí, tá? Que realmente, se realmente teve essa continuação, eu quero muito ler. Beleza? Cara, vamos lá. Seguindo aqui. A Cidade do Sonhar, do Michael Moorcock. Cidade do Sonhar, gente, foi o primeiro conto do Eric de Melnibon, tá? Simplesmente o primeiro conto do Eric, certo? E essa história, ela não é o começo da saga do Eric. O começo da saga do Eric você vai ver nesse livro aqui, ó. Eric, Traição ao Imperador, tá? Aqui você vai ter o começo dessa jornada dele, até ele pegar a Stormbringer e por aí vai. Só que essa história aqui não foi escrita primeiro, tá? Então já tem essa questão. Aqui temos a Cidade do Sonhar, que foi aqui que de fato o Elric surgiu. A Cidade do Sonhar, gente, também foi publicada aqui, ó. Nesse livro aqui, ó, tá? Que é seria mais ou menos ali o Navegante dos Mais do Destino.
só que o Elric, de fato, começou na cidade do Senhor nessa história aqui, que é uma história muito boa, que também tem nesse livro, tá? Esse aqui é basicamente um romance, só que agrega um pouco a cidade do Senhor, e é muito boa, tá? Uma história realmente muito impactante, e ela tem uma... No comecinho dela fala um pouco que essa história se passa no nosso mundo, então é quase de uma era iboriana nessa questão de se passar no passado, e é muito, muito, muito boa, tá bom? Vamos seguir aqui com os principais, tá? Encontro fatídico em Lankhmar, do Fritz Leiber, né? Pessoal, As Crônicas de Lankhmar é outra coisa que me deixa triste, porque não foi publicado no Brasil, exceto por um quadrinho da Devir e uma quase publicação em um Catarse que não deu certo, tá? E assim, eu acho isso aqui uma das melhores histórias nesse livro, porque mostra o Fafnir e o Rateiro Cinza, né? Como eles se conheceram. Cara, quase uma história de boteco. É quase uma história de bar, porque eles aprontam todos, os caras aprontam, que coisa de velho. Eles bebem pra caramba, se envolvem num monte de BO. É muito bom, cara. É realmente assim, uma história muito, muito bom. Muito bom mesmo, e vale muito a pena dar uma conferida nesse livro aqui, tá? Outra história aqui que realmente me chamou bastante a atenção, pessoal, é do Carl Edgar Wagner, que é o Crepúsculo de Dois Sóis, que mostra a história, salvo engano, é a primeira história também do personagem Cain, né? Que é um imortal, que alguns atribuem ele ao Caim e Abel, salvo engano, ele seria um descendente de Caim, ou alguma coisa assim. E tem uns trolls, um negócio muito interessante lá. E sim, o personagem é um personagem um pouco mais filosófico, né? É aquele bárbaro ruivo, uma barbona gigantesca que o próprio Frank Frazetta já ilustrou, tá? E sim, é uma história muito legal, muito boa mesmo. E merece ser citada e merece estar nesse livraço aqui, tá bom? Outra aqui, Anta das Virgens, da Ana Cristina Rodrigues. Gente, história que se passa em Portugal, história com protagonismo feminino, história assim muito, muito boa, tá? Tem uma guerreira acompanhada de uma jovem. Cara, é aquele tipo de história que deixa você é gostoso de ler, tá? Se passa em uma Portugal ali fantasiosa, né? Durante a Idade Média. E assim, se você quiser conhecer o trabalho da Ana Cristina por esse livro aqui, por essa história, recomendo bastante, tá? Recomendo realmente muito, porque vale muito a pena. E por fim, pessoal, para outro destaque que eu tenho aqui, tá? Como eu disse, não pretendo falar de todas, até porque ficaria muito longo. As Canções Solitárias de Larendor, tá? Do George R.R. Martin. Quem que é George Martin? Simplesmente escritor de Game of Thrones. Eu fico pensando o quanto que foi difícil organizar esse livro aqui. Imagina os direitos autorais desse cara. Parabéns, César. E esse livro, pessoal, ele se passa em um ciclo do George Martin, que também está presente nesse livro aqui, tá? Que é o R.R. Retrospectiva, que ele é uma das primeiras histórias de fantasia do próprio Martin, tá? Que se passa em um ciclo de história chamado Os Herdeiros do Castelo das Tartarugas, que também foi publicado nesse livro aqui, só que depois, tá? Lembrando que esse aqui é de 2013. Esse herdeiro do Castelo das Tartarugas é o seguinte: o George Martin tem uma história bacana dele, que ele pegava umas tartaruguinhas mesmo dele lá, quando ele era mais jovem, claro, e ele brincava que essas tartarugas eram cavaleiros, eram príncipes, eram princesas, tá? Então ele fazia essas histórias fantásticas com as tartaruguinhas dele. E aí ele, claro, mais velho, ele transpôs toda essa fantasia que ele teve com esses bichinhos de estimação dele para esse universo, então esse ciclo, para ficar mais claro, tá? E cara, é uma história muito boa. Tem uma personagem lá, e tem também outro personagem que ele tenta vencê-la não pela espada, pelo ódio, mas pelo amor. Isso realmente é muito bom, tá? Então é isso, pessoal. Crônicas de Espada e Magia. Saiu em 2013. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil de achar, tá? Esse livro aqui, se você for no estante virtual, no Mercado Livre, numa Shopee, você acha tranquilamente. Vale muito a pena, recomendo demais.
Só vou recomendar nesse canal aqui coisa boa, não quero ficar falando mal de nada. O Crônicas de Espada e Magia é a Bíblia da Espada e Feitiçaria no Brasil. Vale muito a pena se você quiser conhecer as principais histórias de espada e feitiçaria já publicadas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá o like, se inscreve, não esqueça do nosso Apoia-se. O Fórum Conan ele sobrevive, pessoal, pelo Apoia-se, tá? Não se esqueçam disso. E é isso aí. A gente continuar trazendo mais vídeo, dá uma força pra gente lá, beleza? Um abraço pra todo mundo, que Kron os carregue pro inferno. Falou! Tchau, tchau.